para você que está acompanhando a TV Alba. Está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba, a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, a SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Karina Araújo, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. O tema de hoje é volta às aulas. A gente vai falar aqui muito sobre isso, sobre a educação infantil. Afinal de contas, estamos pertinho aí, né, de começar de novo as aulas. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer duas mulheres educadoras, inteligentes e inovadoras também. Vamos conversar aqui com a Tatiana Garcês de Sena. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante que é a educação infantil, principalmente. Exatamente. A Tatiana, ela é educadora há mais de 20 anos, gestora e consultora em educação e primeira infância, sócia, fundadora e diretora pedagógica da Vila Criar Escola e Centro de Estudos em Lauro de Freitas. Estamos recebendo também aqui Rô Reis, que é paulista de nascimento e baiana de adoção. Tudo bem, Rô? Muito prazer recebê-la aqui. Obrigada. A Rô é diretora, atriz e dramaturga, além de doutora em educação. Há 50 anos ela se dedica à arte e educação e ao teatro. E esteve à frente do grupo Via Magia de Teatro, foi consultora do MEC para o projeto Parâmetros com Arte, criou e dirige o projeto da Casa Via Magia em Salvador. Bom, gente, passou o carnaval, né? Começou o ano, então agora começa o desafio, né? Que é a gente fazer a reintrodução escolar das nossas crianças. Né? E para muita gente é um começo, realmente, é o ponto zero, né? Para muita gente não, já tem a adaptação, mas vai seguir aí um novo ano, né? Então, eu queria começar aqui com a Tatiana, falando um pouco sobre isso, né? Do ponto zero, o que é importante nesse momento aí para a criança, para o pai, desde o momento em que, como é que você escolhe o lugar onde sua criança vai passar aquele ano, ou quem sabe aí sua próxima década, Tatiana? Eu gostei que você falou de adaptação, né? E lá na nossa escola, a gente fala muito às famílias que a gente não quer que a criança se adapte. A gente quer que a criança se integre, né? Então, a gente chama período de integração. Né? Então, a criança chega junto com a família. A escola é o nascimento social da criança, né? O primeiro passo social da criança. E é importante que ela esteja se sentindo pertencente, né, nesse espaço social. Então, a gente faz uma reunião com as famílias para falar desse processo, né, orienta as famílias como deve ser, que a família precisa encorajar a criança a chegar nesse espaço, a procurar os professores de referência, trazer para a criança o que eles confiam no espaço, na escola, nas pessoas que estão ali cuidando delas. E dessa forma, né, com algumas dicas de objeto transicional, né, que faz o link da escola com a casa, a gente vai conseguindo que a criança vá criando mesmo, né, esse vínculo e permanecendo nesse espaço, né, com confiança e com desejo, que é o mais importante. De ir todos os dias, né? De ir, a gente faz isso muito gradativamente, né? O primeiro dia ela vai com a família, entra na sala, a família entra, aí vai embora mais cedo, justamente para despertar esse desejo de voltar, né? Para que ela chore para voltar e não para ficar. Exatamente. Como é que transforma esse ambiente escolar num ambiente acolhedor, né, para as crianças que estão chegando ou para as crianças que estão iniciando numa nova escola, numa nova turma, né? Às vezes ela sai do seu ambiente de convivência. É um processo, né? A gente sempre diz, por exemplo, que os pequenos estão em adaptação durante todo o ano, né? Eles estão chegando, eles estão saindo da casa deles, tem uma separação aí, né, dos pais e desse lugar muito íntimo deles. Então, tem uma ampliação de espaço, de tempo, de pessoas, né? Então, é uma coisa que custa para ser realizada, né? Então, a gente fala muito de que é preciso ter calma, que é preciso ter cuidado e que é preciso ter escuta, né? Para poder saber como é que é. Cada criança é uma criança, cada família é uma família. Então, por exemplo, a separação
final, o dia do tchau, como a gente chama, varia completamente de criança para criança, né? Então, isso é combinado, na verdade, com a família e com as observações que a gente vai fazendo ao longo do processo, né? Então, cada um vai dizer o tchau em algum dia. E também a gente tem essa percepção que não é preciso impedir o choro. Sim. Né? É importante o choro, é importante que a gente acolha os sentimentos positivos e negativos, né? Que vão acontecer naturalmente nesse momento de desconhecido, de uma coisa nova pela frente, né? Então, e também, né, como a gente estava falando antes, a gente não pode esquecer da pandemia. Houve um isolamento que para as crianças, tudo bem, uma criança que tem 2 anos de idade já pegou uma outra situação, mas uma criança que tem 3 e 4, que está mudando de escola, que está passando por alguma transformação, por exemplo, de separação dos pais, ou, enfim, alguma transformação, também soma-se a isso um processo anterior, né? Hoje a gente está vendo esses reflexos do que foi aqueles momentos em que as crianças estiveram com os pais e que os pais não são educadores exatamente, são outros educadores, né? E que tiveram que passar uma situação difícil e que, então, a gente tem que dar conta um pouco desse passado também nesse momento, né? Uhum. Então, e considerar também que as famílias foram muito mobilizadas também nesse processo, né? Então, mais do que nunca, estamos todos nos adaptando. Os educadores, os pais, as crianças, e depois de um processo delicado que a gente viveu, né? Falando ainda assim da pandemia, né, Rô, Tatiana, queria ouvir vocês duas assim sobre isso, né? Quais são os reflexos que ficaram, as consequências que ficaram desse momento que foi tão difícil de afastamento das crianças da escola, né? De mediação via tela para você fazer o que você faz em contato com outras crianças, né? Porque não é só promover o cognitivo, mas é promover a socialização, a brincadeira, né? Então, que transformação aconteceu? O que se aprendeu depois dessa experiência que a gente teve que viver? Foi muito impactante. Receber as crianças de volta e perceber a lacuna que a pandemia deixou. Isso ficou bem evidente com as crianças de 4 anos. Bem evidente, né? Então, elas tinham, assim, registros de crianças ainda de 2, né? O desenho estava de uma forma ainda sem muita estruturação, esperado para a idade, a faixa etária de 4 anos. A linguagem, A linguagem, e quando as crianças entram na escola, acontece uma coisa linda, né, em relação à conversa, à fala, né? Brota, porque as famílias também não são tão grandes mais, né? Você tem uma quantidade de filhos únicos muito grande. A gente, nesses 40 anos, viu, né? Essa coisa, eram 3 filhos, eram 2 filhos, agora é 1 filho, né? E porque a situação das pessoas, socialmente, está difícil também. Então, as pessoas podem desejar ter mais filhos, mas acabam tendo só um, né? Então, é uma coisa que ficou muito sem poder aproveitar essa coisa da linguagem, né? Que brota tão naturalmente, né? E a criança, quando ela está no âmbito familiar, muitas vezes ela só aponta, a família já sabe o que ela quer dizer, né? Quando ela vai para a escola, essa linguagem ela precisa acontecer. Sim. Né? Então, assim, quando a criança realmente vai para a escola, que eu falei, é o nascimento social dela, ela começa ali a se ver como autor, como autônomo, né? Então, ela precisa desenvolver essa linguagem. Eles estão precisando muito brincar. E brincar, assim, especialmente na relação com a natureza também, né? Ao ar livre, com elementos da natureza mesmo, tomar sol, tomar vento, né? Essas coisas. É um fato muito curioso quando você fala dessa coisa, eles estão precisando brincar. Lá na escola, que assim que a gente abriu, a escola fica situada em Lauro de Freitas, as escolas de Salvador abriram, Lauro de Freitas ainda não, demorou um pouco mais. E aí, quando as crianças começaram a voltar, eles pediram uma reunião com a diretora, os maiores, né, do 5º ano. Falaram, eu queria conversar com Tati. Aí eu marquei de ir conversar com eles e aí eles falaram assim, a gente precisa de mais 5 minutos no parque. Aí eu disse, por que vocês precisam? Me convençam de que vocês precisam. E aí eles falaram exatamente disso, porque a gente ficou muito tempo
presos nas nossas casas, a gente tinha saudade dos colegas, né? E aí, mas tem uma condição. Eu disse, qual é a condição? Não é só pra gente, é pra todos. Oh, que lindo! Aí eu disse, poxa, eu vou ter que aumentar 5 minutos do parque de todos. Como é que vai ser isso, Que né? bom, E aí né? a gente foi construindo com eles, né? Esse tempo na rotina. Sim. E deu super certo. E a gente via mesmo o desejo deles estarem juntos, brincando, no espaço livre, né? Ao ar livre, o pé mesmo no chão da escola, na terra, sim, né? Sim. Até banho de chuva rolou. Que ótimo. Infância, né? Essa Infância. Ó, falar de volta Como às tem que aulas ser. é falar de educação, desafios e oportunidades também, né? Observe esse dado. De acordo com a professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, a Catarina de Almeida, em uma entrevista que ela deu ao portal Brasil de Fato, nosso país tem um sistema educativo de 56 milhões de pessoas, o que significa que a população brasileira inteira está quase que diretamente vinculada à escola. Se juntarmos a esse número mais profissionais da educação, familiares, então temos quase que uma sociedade inteira, né, em torno desse sistema educativo, que é o lugar central de onde você debate, forma, problematiza e transforma a realidade. Vocês concordam com esse pensamento, assim, de que, de fato, a nossa sociedade ela está inteiramente voltada para esse aspecto da educação? De alguma forma, direta ou indireta, as pessoas estão ligadas, né? As instituições e tudo. E eu acho que a pandemia é uma das coisas que mostrou isso, né? A função, o sentido da escola, né? Porque, na verdade, a gente não tem mais aquelas brincadeiras de quintal, aquelas brincadeiras de calçada e tampouco a família ampliada, né? Porque grande parte da família nem mora no mesmo bairro quando mora na mesma cidade. Né? Então, tem uma, digamos, uma carência, né, de educadores, até de educadores mais familiares, né? Então, a gente acaba que a escola tem uma função hoje muito, muito importante, né, de colocar as crianças no mundo, porque é o que, digamos, a gente que ficou nessa história, porque se a família, vovós, por exemplo, as vovós estão trabalhando. Sim. Eu sou vovó. Eu também. Exatamente. As brincadeiras, né, como vocês citaram aí, se perderam muito. Sim. Então, a escola também se tornou o ambiente de resgate, né, de manutenção desse tipo de brincadeira, né? Porque família pequena, eu, por exemplo, sou mãe de uma criança apenas e sinto muita falta disso, interação com o irmão. Antigamente, você brincava com as pessoas da rua, você brincava com os seus primos, né? Hoje está tudo muito mais difícil, realmente. Isso. Então, a escola segue sendo esse lugar também, assim, quer dizer, é um conceito de educação muito mais ampliado também, sim, né? Sim. É porque não é uma questão de informação, né? É uma questão de formação, né? Exato. Então, tipo assim, informação tem demais no mundo. O que falta é esse aprendizado associado à construção de conhecimento, que é o aprendizado do convívio, né? Então, essas duas coisas, é bom que elas estejam ligadas, elas precisam estar ligadas, mas, normalmente, já estão separadas na vida cotidiana, né? Então, tipo assim, a escola acaba sendo um lugar que reúne essa questão do social e da construção de conhecimentos mais formalizados, digamos, entre aspas, né? Porque os pequenininhos... A gente faz uma coisa que é assim, quanto menor a criança, mais tempo livre ela tem. Nós funcionamos com hora livre e hora do grupo. Então, a hora livre é maior quanto menor a criança. Então, conforme ela vai crescendo de idade, ela vai diminuindo o tempo livre dela, porque ela vai precisar de mais tempo concentrado na hora do grupo, né? Sim. Agora, os pequenos, eles têm mais tempo livre do que tempo concentrado. As crianças de tempo integral lá na escola, a gente hoje teve uma reunião, inclusive, para falar disso. O contraturno, ele não é nada escolarizado, né? A gente precisa dar tempo ao ócio, a gente precisa dar tempo ao brincar livre, ao brincar heurístico, né? De uma forma que, assim, não é uma rotina, né? De tal hora até a hora o almoço, de tal hora até a hora o banho. Não, tem ali um cotidiano onde as crianças vão vivenciando esse cotidiano, que tem uma sequência, obviamente, né? Mas de uma forma muito fluida. Né? Sem muita regra, porque eles já estão o dia inteiro na escola, já tem um turno que é o regular. Exatamente. O outro turno precisa ser mais flexível. Mais livre. Olha, o papo está muito bom, mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho. A gente volta já já para o Ponto a Ponto Mulher, falando sobre educação infantil, educação que transforma. Fica aí, que é bem rapidinho. A gente volta já.
Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, falando sobre educação infantil, educação que transforma, afinal de contas, todo mundo vai para a escola hoje em dia cada vez mais cedo, né? A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que ainda é formada pelo ensino fundamental e ensino médio. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, um documento de caráter normativo, a divisão por faixa etária fica assim: bebês 0 a 18 meses, crianças bem pequenas de 19 meses a 3 anos e 11 meses vão para creches e crianças pequenas 4 anos a 5 anos e 11 meses vão para pré-escola. Como afirma a própria BNCC, é importante não considerar esses grupos etários de forma rígida, já que há diferenças no ritmo de aprendizagem e no desenvolvimento das crianças, e isso deve ser levado em conta, né, Tatiana e Rô? Existe realmente essa divisão, né, mas isso não se tem uma idade certa. Quando é que a criança deve ir para a escola, né? Eu fiz uma escolha pelos 2 anos e meio de idade de meu filho. Adaptei também a minha rotina e tal. Mas qual seria a época, assim, que as crianças hoje entram na escola e fazendo o quê? Eu vejo que cada vez mais cedo as famílias estão levando as crianças para a escola, né? A lei fala que ela precisa entrar a partir dos 4 anos. Isso, é obrigatório, né? É obrigatório. Sim. Mas a gente, cada dia mais, recebe famílias de crianças de meses, né? Eu falo, não, nossa escola não é creche, nossa escola é escola. Então, lá a gente recebe as crianças a partir de 1 ano. E é recente, esse 1 ano, eram 2 anos. Já está descendo um pouquinho, já né? está descendo. Porque tem demanda, né? Tem demanda. Os pais precisam, né? As pessoas precisam, Na verdade, a educação infantil, eu costumava dizer que era um mal necessário, por conta que, na verdade, a gente sabe que a educação infantil ela vem junto com a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Sim. Que normalmente quem cuidava dos filhos, quem ficava em casa eram as mulheres. Isso foi mudando, então há uma necessidade da família por conta também que não há ninguém em casa para estar acompanhando, né? Claro que até uma certa idade você pode ter uma pessoa ajudando e tudo, mas, na verdade, aquilo fica muito reduzido por conta de que se não há vizinhança, né? Porque as pessoas não têm coragem de ficar descendo lá embaixo no play, né? De qualquer maneira. Os pequenos ficam muito em casa mesmo porque são pequenos, mas mesmo de qualquer forma, o play não é mais aquele lugar que as pessoas ficavam à vontade de deixar os filhos irem, né? Então, objetivamente, é necessário, né? A escola passou a ser, mesmo dos pequenininhos, algo necessário por conta dessas transformações, né? Mas acaba que a gente acha que é melhor do que estar em casa com uma pessoa sozinho, né? Sem ter outras crianças, que antes você tinha isso dentro da família. Então, Exato. se você não tem, é bacana que você vá para a escola, porque a convivência entre eles, embora quando eles são pequenininhos, é uma coisa meio em paralelo, né? Não é exatamente um grupo, mas é super enriquecedor, né? Existe uma troca que é muito significativa. Então, eu acho que as famílias começaram a perceber isso também, né? Não, e também tem essa coisa, por exemplo, que quando você está entre adultos, o adulto cede, naturalmente o adulto cede. Ele cede porque ele realmente pode ceder, né? Então, mas aí quando tem a outra criança, se for um adulto, você tiver com uma maçã, a criança fala, me dê a maçã, o adulto fala, bom, tá, toma. Mas se você tiver uma outra criança, vai dizer, não dou, não quero te dar. Né? Então, você enfrenta a realidade, a dificuldade e a frustração, ela é estruturante. Você precisa disso para estar podendo encarar a vida, né? E ganhar que tem muita frustração também, né? E ganhar repertório também, né? Isso, claro. Porque quando tem educador de referência e a criança está no conflito com a outra, ali entre os pares, o educador de referência chega perto, geralmente a gente abaixa na altura deles, né? E aí vai dando para eles um repertório de como conduzir aquilo. Ó, você pode falar ao invés de você puxar. Você pode pedir. E o outro, se não quiser dar, também você vai ter que respeitar. Vai ter que respeitar, não vai ter outro jeito. Mas com a mediação fica mais, né? Fica uma coisa mais possível. Me corrija se eu estiver errada, mas assim, eu vejo que hoje muitos pais, tem uma geração de pais assim que evita a frustração das crianças. E que isso tem sido ruim para a formação da personalidade, né? Porque é uma das coisas que aconteceu pós-pandemia, né? A capacidade de se frustrar diminuiu. Né? Quer dizer, as crianças estão mais eu quero, eu preciso, eu posso.
tem que ser, digamos, né? Menos... a continência que naturalmente você desenvolve, uma continência de suportar uma dificuldade, de enfrentar essa dificuldade, de adiar uma solução, essas coisas voltaram um pouco para um plano mais anterior, né? E aí fica difícil. E também os pais estiveram muito pressionados, porque eles estavam em casa, mas eles estavam trabalhando. Eles não estavam em casa disponíveis. Então ficou todo um jogo de satisfação ou não satisfação que, digamos, aumentou a dificuldade da criança poder depois enfrentar as dificuldades da vida, né? E o fato de não estar conseguindo dar atenção também que os pais percebiam que era necessário, fica uma coisa dos adultos ficarem meio culpados com isso. Então, tentarem compensar, recompensar aquilo que não foi possível dar. E nessa de recompensa, começa a criança entendendo que se ela insistir, ela consegue. A barganha também se faz muito forte, né? Aí fica difícil, né? Para conseguir mais facilmente com a criança. Aí a família fala, geralmente, o pai, a mãe, mas se você fizer isso, eu te dou isso, né? E aí fica essa coisa da recompensa, e aí quando não tem, o bicho pega. Na escola não vai ter a barganha. É difícil para elas, né? Aí muda o esquema, né? Tatiana, em 2009, você idealizou um projeto inovador de arte e educação lá em Lauro de Freitas, né? O Vila Criar, a escola e o Centro de Estudos. Conta mais um pouquinho desse projeto pra gente. Vai fazer 15 anos, né? Agora, debutar a Vila. O que aconteceu com a pandemia, a escola também não conseguiu, né, se manter financeiramente. Então, a gente recebeu uma proposta para fazer parte do grupo Perfil de Educação. Hoje a escola faz parte desse grupo, mas o projeto se mantém. É um projeto que foi construído a 6 mãos, né? Fez parte dele Valquíria, da Lua Nova, Thelma, que veio da Escola Monet. E foi todo pensado mesmo, assim, principalmente na valorização da infância, né? Então, a gente viu que lá em Lauro de Freitas, na época, hoje em dia já tem muitas escolas, mas na época não tinha nenhum projeto que pensasse na infância do jeito que a gente deseja, né? E aí a gente construiu e a escola está aí, caminhando nesse tempo. Muitas idas e vindas, né? As crianças crescendo, se tornando adolescentes, passando no vestibular. Sim, a gente falava sobre isso, né? Outros vindo. Acompanhar, a escola tem a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dessas crianças. Linda, a gente tem notícias deles. Agora, no evento de 15 anos, a gente está querendo fazer uma celebração. Os ex-alunos já estão preparando. A gente vai fazer um sarau de poesia, de música, de dança. Vocês estão convidados. Obrigada. E os ex-alunos já estão preparando, né, o que é que eles vão levar. Então, assim, ver que esse vínculo de afeto permanece é muito gratificante, né? E aquece aqui o coração. Rô, conte pra gente também um pouquinho do projeto aí da Casa Via Magia, né? Fale um pouco. A gente começou como uma escola de arte, né? E a gente teve muita vontade de que os pequenos ficassem mais vezes, porque a escola de arte era 2 vezes na semana. E a gente falou, não, isso está muito pouco, ainda mais com pequenos, né? Tinha os grandes, os adolescentes não nos trouxeram isso, os meninos mais no meio do caminho da faixa etária. Mas os pequenos nos trouxeram isso. Puxa, 2 dias na semana só não dá, né? Aí a gente falou, que tal? A gente vai fazer uma educação infantil a partir da arte. E aí a gente começou... né? E quando os meninos ficaram com 5 anos, 6 anos, eles pediram para ser alfabetizados lá. E aí a gente fez uma alfabetização bem paulo freireana. E aí os meninos que fizeram a alfabetização falaram, não, a gente queria continuar. Né? Aí a gente fez a primeira ano, na época, era a primeira série, né? E aí a gente foi fazendo os anos todos, assim, né? E foi muito bacana, porque sempre a gente conversou a arte com a educação, né? A vida inteira até hoje. E essa coisa da continuidade que é tão bacana, né? A gente também tem hoje um grupo de netos, que são os filhos dos nossos alunos. São 40 anos de Via Magia, né? 40 anos. E aí, então, a gente tem esse grupo de netos e tem alguns ex-alunos que se transformaram em professores também. Olha, que é uma coisa muito linda também, porque eles agora estão fazendo com os outros também uma coisa que eles sabem muito bem o que é como proposta, né? Porque modifica, mas mantém, como você disse, né? A gente faz parcerias, a gente faz coisas novas, mas a alma da coisa, a proposta
ela se mantém. Ela então, está viva, né? Ela está viva. É o que move, né? Exato. Fale um pouquinho aí dessas transformações ao longo dessas 4 décadas, né? Transformações que o projeto viveu para se adaptar ao mundo, né? Exato. Porque o mundo de 40 anos atrás não é o mundo que a gente vive hoje. Não, por exemplo, no ensino fundamental, a gente desde o começo produziu os próprios livros com as crianças, né? Então a gente não usa livro didático. Então os livros são feitos com eles. Então esses livros mesmo, por exemplo, passaram por muitas transformações. Inicialmente a gente tinha 4 livros ao ano. Depois hoje em dia a gente tem 2, porque como foi aprofundando cada assunto, acabou que não dava para fazer 4. Tinha que fazer uma coisa, porque eles foram ficando maiores os livros também, né? Então, tudo foi passando por uma certa adaptação, né? Então, claro, a gente também entrou num projeto de promoção cultural, de produção cultural, então a gente fez vários eventos na cidade e também no interior da Bahia, né? Então, nessa época, tinha uma coisa muito bacana também de alimentar os adultos da casa, do ponto de vista cultural, né? Que a gente trazia gente de vários lugares do mundo para cantar, para dançar, para tudo isso. E isso era bacana também para os professores, nesse sentido de estar aprofundando o vínculo arte e ciência, por exemplo, para os maiores e para os menores, aprofundando a possibilidade mais ampla da arte, né? Sim. E da produção cultural nesse sentido. Então, passamos por várias modificações. A pandemia foi difícil pra caramba. Para todas as escolas, né? Para todas as escolas. Na verdade, a nossa maior perda de alunos, que depois a gente está nesse processo de recuperar, foram realmente os pequenos, porque pode ficar em casa, né? Sim. Dá para ficar, mas mais velho não dá. Sim. Então, os maiores tiveram que dar um jeito, a gente teve que batalhar com eles. Os mais novos ficou um pouco menor, mas depois agora já está de novo tranquilo, fluindo, né? Uhum. E no caso, tanto da Vila Criar quanto da Via Magia, que eu conheço o projeto, não era do nosso desejo deixar as crianças pequenas frente à tela. Isso, sim, exatamente. Né? Então, algumas famílias até falavam disso, né? Mas crianças de 2, 3 anos não tem como, nem a gente quer. Né? Então, a gente desenvolveu projetos paralelos. A gente desenvolveu uma rádio, né? A gente desenvolveu o acompanhamento dessas famílias, da orientação psicológica, né, de condução, de passar mesmo juntos, né, por aquela pandemia. Mas frente à tela, a gente não queria. Como é que o projeto, né, pedagógico, cultural de vocês, educativo de vocês, abraça a tecnologia, né, que é uma realidade? Bom, no caso da Vila Criar, a única tela que a gente tem é de cinema. Uhum. Né? As famílias, quando vão visitar, a gente fala que já existe muita tela no mundo, né? Eles estão já não muito precisa, tempo. não precisa. Escola. O que a gente quer é que eles estejam mesmo pé no chão, fazendo resgate às brincadeiras coletivas que você falou, né? O quanto é importante, o quanto está se perdendo, porque a criança está muito ali, ela e a tela. Sim. Né? Então, pelo menos na Vila Criar, não entra. Na Via Magia também não. A gente nunca entrou o celular, né? Isso. E que é isso, o tempo. E às vezes eles fazem passeios, alguma coisa, a gente. Nessa coisa do passeio, a gente vai fazendo exceções à regra, por exemplo, mas no geral, no cotidiano, não precisa, né? Não. Realmente, cinema, sim. Né? Sim. Pelo contrário, digamos, para os mais velhos, a gente. Né? Hein? É uma linguagem artística, maravilhosa, né? inclusive, né? Assim, que é muito diferente do que tem aí na rede, né? Sim, de qualidade, totalmente. né? Então, assim, sim, o cinema, sim, inclusive para estudar, né? Sim. Muito bem, o papo está ótimo, mas a gente vai fazer de novo mais um pequeno intervalo no nosso Ponto a Ponto e daqui a pouco a gente volta falando de novo sobre educação infantil, educação que transforma o mundo. Espero vocês, não saia daí não, é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, falando sobre educação infantil, a base que transforma.
De acordo com a matéria do site A Carta Capital, o Plano Nacional de Educação, PNE, que acaba em junho deste ano, ou seja, teve vigência de 2014 até 2024, tem cerca de 90% de suas metas não cumpridas. O apontamento consta em um balanço divulgado em junho do ano passado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, apresentado em audiência pública no Senado Federal. Uma das metas em retrocesso é a que se relaciona com a universalização da educação infantil. A meta era a de universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência desse PNE, que é agora em 2024. Então eu pergunto para vocês, né, qual é o risco de não se cumprir essas metas, né? Ou seja, não educar as crianças conforme estava previsto no Plano Nacional de Educação. Assim, a gente já tem o impacto da pandemia, né? E ainda metas do governo que não foram cumpridas. Então, que prejuízo a gente tem para a nossa formação, para a nossa sociedade, com esses resultados nada bonitos, nada agradáveis, nada bons, impactantes, né? É difícil, né? Porque isso reflete também diretamente na família, né? E nas possibilidades de volta, a questão do trabalho das mulheres, né? Então, assim, como as mulheres se viram, né? Se viram nos 30, como dizem as pessoas, sim, né? Exato. Porque como é que essas pessoas vão trabalhar, elas precisam trabalhar. Bom, inclusive tem alguns resultados assim criativos também, né? De como é que se juntam as crianças de um bairro na casa de uma pessoa que se torna, então, uma espécie de educação infantil informal, sei lá como que a gente podia chamar, mas as crianças estão ali com uma pessoa, com uma vizinha. Quer dizer, o que acontece não é só com a criança, não é? A criança perde, sim, uma oportunidade de convívio, como a gente estava falando, muito importante, né? Perde 1000 possibilidades, mas também perde a família como um todo, né? E aí é aquela coisa, dá uma improvisada, né? Às vezes você tem situações em que as avós ou os avós, por exemplo, estão cuidando de crianças sem condições, né? Porque estão mais velhos e estão segurando uma onda por conta da mãe poder trabalhar, do pai estar trabalhando. As mulheres sempre em desvantagem, né? Sim. Porque, objetivamente, os homens vão resolver. Isso não é um problema para os homens. No geral, a educação é dada como algo da responsabilidade da mulher ainda. Embora que tenha modificado bastante. Eu acho que, na minha velhice, posso dizer que tem muito mais participação masculina. Muito Mesmo mais. porque as mulheres estão reivindicando isso. Vamos resolver isso coletivamente. Não temos como deixar a criança. Vamos fazer como? Eu também estou trabalhando, né? Então, eu imagino que digamos, muitas questões, né, e separações também, certo. Porque aí isso implode o relacionamento, né? Quando fica uma dificuldade tão grande para sobreviver, tão grande para poder cuidar dos filhos e tal, né? Então, eu acho que perde todo mundo. Exatamente. E você, Tatiana? Eu penso assim também. Eu acho que esse impacto para a mulher é imenso. Para as crianças também, né? Porque quando acontece da criança não estar na escola, nas improvisações, né? A educação não é a educação de formação, né? Eu fico falando assim que até hoje o lugar da educação na sociedade, né, ainda precisa crescer muito no sentido de olhar a educação com a importância que a educação tem que ter, né? E aí a gente conversa muito quando a gente vai fazer as formações de professores lá na escola, né, que são coisas pequenas, simples, mas que informam tanto, né? Então, assim, lá na escola as pessoas se chamam pelo nome. Isso. Né? Lá a identidade. De tia. Porque o que é a tia, gente? O que é a tia? Né? A tia é o irmão da mãe, é o irmão do pai. São as pessoas que cuidavam informalmente daquelas crianças, né? Então, assim, a sociedade ainda precisa olhar para a educação de uma forma mais profissional, mais valorizada. Eu sinto falta disso. Eu acho que esses números também apontam para isso, sabe? Para uma falta de compromisso. Sim, e de falta de importância, de né? importância. Porque, na verdade, todas as pessoas têm em comum maioria, né, uma coisa de que tanto a arte quanto a educação, qualquer pessoa faz. Isso. Né? Você não vai dizer isso de um médico, de um advogado, sim, ou de uma... Né? Você não vai dizer isso de profissões que são consideradas nobres. Né? A educação não é considerada nobre. Então, qualquer pessoa pode fazer, que não é verdade.
Não é verdade. E todas as profissões passam pela mão do professor, né? E o professor, hoje em dia, é o menos valorizado, né? Financeiramente, quando você para pensar. O professor de educação infantil, principalmente. Né? Eu não consigo entender isso, né? Porque muito a nossa formação, é a formação de todas as pessoas. É curioso. Mas a gente está vivendo um mundo do desempenho, né? Como diria o outro. Então, tipo assim, quem são essas pessoas que não produzem? Como que elas valem se elas não produzem nada? Não produzem nada, vírgula, né? Produzem muitas coisas, mas a produtividade do ponto de vista, né, do sistema funcional e tal, não, elas são pessoas, digamos, são que não participam da produção daquela, né? São vistos como cuidadores, que poderia ser qualquer pessoa. Eu penso que pode ser isso, sabe, Karina? Eu acho que o professor ele precisa de uma valorização muito maior. Né? Enfim. E a brincadeira também, né? Já puxando aí o gancho. Pois é, a brincadeira. As famílias falam, a criança vai para a escola para brincar. Vai para brincar, mas a brincadeira é a linguagem da criança. Exatamente. Ela aprende através da brincadeira. Exatamente. Né? Então... Inclusive, nossa equipe de reportagem foi às ruas, ouvir as pessoas para falar sobre isso, né? As crianças aprendem com a brincadeira. Vamos ver o que o pessoal na rua falou, gente? Vamos ver, sim. Você concorda que criança aprende brincando? E se você acha que a criança... São duas perguntinhas. Se você acha que a criança aprende brincando, se você acha que a criança deve ir para a escola o quanto antes, mesmo antes dos 5, 4 anos de idade? Eu acho que sim, que a criança tem que ir para a escola o quanto antes, porque em casa a gente não consegue dar os estímulos que uma criança precisa, né? Por mais que o MEC determine que a idade de ir para a escola é obrigatória, né? Seja a partir de 4 anos, a criança na escola ela aprende sobre ordem, sobre limpeza, sobre cumprir as regras mesmo, né? De uma forma lúdica, né? Acho que depende do desenvolvimento de cada criança. Tem algumas que realmente já precisa ir para a escola cedo. Minha filha é um exemplo, tem 8 anos, e ela precisava realmente ir para a escola, porque era muito ativa, né? Eu precisava colocar ela cedo, então ela foi com 2 anos e meio. Sim, concordo. As crianças, quando estão brincando, têm a oportunidade de desenvolver várias habilidades. E você acha, na sua opinião, qual é a idade ideal assim, para uma criança ir para a escola? Tem uns pais que já mandam já cedo, né, com 2, 3 anos, já outros mandam a partir dos 4, 5. Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acredito que com 2 anos, eu acho muito cedo, na minha opinião. Acredito que com 4, aí a criança já consegue se comunicar melhor. Para mim, eu acho mais seguro. Tem a viabilidade de aprender brincando sim, mas eu prefiro o sistema antigo, né? Com indo para a escola, com acompanhamento de um profissional. Então eu creio que seria de forma mais viável e mais interessante indo para a escola. E na sua opinião, você acha que uma criança, qual a idade ideal de ir para a escola? Mais cedo, quanto mais cedo melhor, com 2 anos, que a criança está ali naquele processo ainda de desenvolvimento, ou a partir dos 4, 5 anos? Eu creio que a partir dos 4 anos. Né, conversa mais com os pais e tudo mais, aquilo outro, mas eu creio que a partir dos 4 anos que dá para desenvolver melhor. É sempre bacana a gente ouvir as pessoas, né, pela diversidade de opiniões, mas assim, eu fico pensando muito que, como você acabou de falar, a brincadeira é a linguagem da criança, né? A criança aprende através da brincadeira na escola ou em casa, né? Então, realmente, o brincar, a nossa sociedade, eu tenho percebido um movimento contrário, de valorizar cada vez mais o brincar, porque a gente tem perdido a brincadeira como instrumento educativo, como instrumento lúdico também, né? Então, que brincadeiras são feitas aí em cada fase que a criança entra na escola? Como é que se dá essa evolução através do brincar? O brincar é estruturante, né? Eu falo muito assim, por que a gente deixa de brincar? Né? A gente cresce e deixa de brincar. A gente poderia ser adultos brincantes. Lá na escola a gente convida muitos adultos para brincar. Né? Através da brincadeira você elabora muitas coisas. Então é isso. Eu sou muito a favor da brincadeira. Eu acho que a brincadeira realmente é a linguagem da criança. É através da brincadeira que a criança se expande. A gente costuma receber as crianças lá, eu não sei se lá também é assim, Rô. A gente faz contextos investigativos e cantos de interesse na escola, né? Sim. Então a gente já recebe as crianças todos os dias com uma ambiência diferente, né?
com esses cantos diversificados, que são cantinhos que podem ser de faz de conta, de pintura, de massa, de modelar, enfim, de qualquer coisa que traga para a criança esse convite. Venha brincar, né? Sim. Entre, a casa é sua, esse espaço é seu. Agora, você sabe que tem uma sabedoria na vida, né? Que é impressionante como, naturalmente, quando as crianças tinham essa possibilidade de brincar mais livremente, tinham a calçada, tinham tudo, a família, não sei o quê, que algumas coisas vinham, algumas brincadeiras vinham na hora certa, para a coisa certa, inconscientemente. Então, por exemplo, macaquinho ou amarelinha, sim, que tem dois nomes, é muito interessante que as crianças passam a brincar no momento em que elas estão definindo a lateralidade do corpo, né? Então, a sabedoria intuitiva, quando a gente tinha essa possibilidade, trazia as brincadeiras corretas, entre aspas, as necessárias para a faixa etária que a criança tinha, né? Então, por exemplo, essa coisa dos pequenos que colocam e tiram coisas de dentro, né? Que estão aprendendo o conhecimento físico, né? Se a pessoa tinha a chance de estar numa praia, se a criança tinha uma chance de ter um quintal, ela vai fazer essa experiência, né, de observação e de percepção, de material, de tempo e de espaço, na hora que ela precisa. Né? Acontece que essa circunstância não existe mais. Então, diferentemente do que o rapaz, eu acho que a escola ela teve que se modificar também. Então, quando eu falo, eu prefiro a escola porque é mais tradicional, em termos, a nossa não é. Não é? Então, não é aquela escola que ele está falando. A nossa escola é uma escola que entendeu que precisa trazer aquilo que foi perdido, que a escola pode ter essa função diferenciada hoje em dia e está contribuindo para uma transformação dentro do que a sociedade é hoje. Sim. Né? E como que vocês duas podem ajudar os pais, né, a encontrarem esse caminho? Que escola eu escolho para colocar meu filho, né? Como é que deve ser feita essa ponderação na família? Quais critérios devem ser levados em conta, né? Eu estou fazendo essa pergunta mesmo no intuito de ajudar muitas famílias, porque às vezes as pessoas se perdem um pouco mesmo, principalmente pais de primeira viagem, né? Acho que se perdem um pouco nesse caminho. Como é que vocês podem orientar esses educadores, esses pais, enfim, esses cuidadores? Então, assim, eu costumo dizer às famílias, né, que chegam lá e eu começo a falar da proposta, e aí você vai fazendo a leitura facial, né? Sim. Então, das reações. As reações. Então, assim, quando a gente fala... porque o nosso projeto é um projeto muito diferente, né? Então, os aniversariantes, a gente faz um momento coletivo, onde esse aniversário ele é celebrado, as crianças é que fazem a festa para o aniversariante, e a família geralmente quer fazer o aniversário na escola, porque é mais barato, porque é isso, porque é aquilo. Não, aqui não é assim. Então, eu costumo dizer que não existe a melhor escola, existe a escola que a família se identifica, né? Sim. Então, o que para uma... No caso, considerando esse exemplo do aniversário, que para uma, né, não é legal, eu quero ir para uma escola que eu possa fazer aniversário para meu filho, para outra é de uma grandeza que fala assim, nossa, então vocês não têm presente, o presente é um cartão que se faz para a criança, o presente é um cartão. Sim. E a gente não precisa trazer nada? Não precisa, é a gente que vai fazer para o aniversário, a gente vai ganhar de presente a festa. E isso é valor, né? Isso é muito significativo, né? Então, eu acho que a escola, a família precisa encontrar a escola que ela se identifica, né? Sim. O projeto que ela se identifica. A gente sabe, de alguma forma, que ter filhos, né, é atualizar a nossa própria infância. Né? Então, os filhos são uma oportunidade incrível, porque a gente realmente refaz a nossa própria infância, que é a volta. Né? O que acontece também com os professores. Né? Só que, como é um espaço profissional, você vai ter um trabalho em cima de você separar a sua própria infância e aquela infância que lhe solicita. Né, que ele demanda coisas, né? Então, você vai poder trabalhar isso. Com os pais, isso é um pouco mais difícil. Então, eventualmente, você tem que ajudá-los a separar a história deles de escola da história
da criança de escola, né? Então, assim, há preocupações. Então, tem uma mãe que está super preocupada e ela fala sempre o tempo todo da história dela, que não vai se repetir, né? A história dela, inclusive, com escolas, né? Então, ela vem com uma história. E essa coisa é uma delicadeza, né? Com os professores a gente faz essa formação contínua também, que é uma coisa para estar trabalhando isso, né? Os professores também são atendidos semanalmente pela coordenação para poder fazer essa reflexão, né? E com os pais, às vezes, a gente tem que ajudar um pouquinho também essa diferenciação, né? E pensar, bom, mas agora você pode dar outra escola para seu filho que não é a sua que você teve. Sim. Né? E que a gente vai correr riscos, vai, mas... Senão isso, não a vida é transforma, isso, né? Senão a gente também não transforma. Bom, com essa reflexão proposta aqui por Rô Reis, a gente vai encerrando hoje o nosso Ponto a Ponto. Quero te agradecer, Rô, pela sua vinda. Tatiana Garcês também, muito obrigada pela participação aqui, pela conversa, pelo debate. Espero que a gente tenha contribuído aí para a sua escolha, para seu aprendizado também, de pai, de mãe, de cuidador, de educador. Quero encerrar esse programa falando aqui uma frase do Paulo Freire: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, muito obrigada pela vinda de vocês e espero encontrar vocês novamente num próximo Ponto a Ponto para a gente desdobrar aí esse assunto. Para você que acompanhou de casa também, muito obrigada e a gente se encontra num próximo programa. Tchau, tchau, gente.